falsa profecia. Profecia falsa. Como discernir? Como descobrir se uma profecia não é verdadeira, não é de Deus? Você já ouviu falar uma profecia que destruiu uma família? Eu sim. Muitas. Olha, você já ouviu falar de um marido que se separou da mulher por uma falsa profecia? Irmãos que de uma forma injusta teve que receber a fama de adúltero sem dever nada? Então, veja, essas profecias que surgem é simplesmente pela impulsão de um profeta que quer dinheiro. Ele quer simplesmente, ele quer aparecer de alguma maneira, nem que seja a custo da destruição de uma família, nem que seja a custo de uma mentira, mas ele precisa receber, porque ele precisa comprar o gás, porque ele precisa pagar uma conta. Então ele mente para receber, para ter fama de uma profecia forte, mas que destrói fortemente uma família. Então veja, Jesus ele já alertou a cada um de nós. Cuidado com os falsos profetas. Mateus 7,15. Se há falsos profetas, automaticamente existem falsas profecias. Hoje você vai aprender a discernir, a investigar esses falsos profetas. A Bíblia diz que o juízo de Deus está chegando para eles. Então veja essa experiência. Em uma igreja, alguém profetizou que um irmão havia traído a esposa. Tudo mentira. A esposa acreditou. A família foi destruída. A esposa foi embora, porque acreditou que o profeta era de Deus, que o profeta não iria mentir. Então, o irmão, na verdade, nunca adulterou. E a pessoa que profetizou desapareceu, sumiu. Mas o lar ficou ali naquela igreja destruído, despedaçado. A profecia era uma farsa, uma mentira de púlpito, uma arma na mão do diabo, simplesmente porque alguém queria isso. Um outro caso, um profeta disse que certo irmão tinha se casado com a mulher errada, que Deus queria que ele se casasse com uma outra irmã da igreja. É difícil discernir isso, meus irmãos. Você tem que acreditar que o profeta realmente está falando a verdade, que ele não é um falso profeta. Se Jesus disse que viriam muitos, não são poucos, muitos falsos profetas. Então, você acha que Deus é autor de confusão? Não, meus irmãos, isso é diabólico. Como discernir então uma profecia de Deus? Toda profecia, meus irmãos, ela deve estar pautada de acordo com a Bíblia Sagrada. Por isso que você tem que estar acostumado a ler a Bíblia para conhecer um falso profeta, entre tantas outras coisas que você precisa descobrir pela leitura da Bíblia. Deus não contradiz a Bíblia. Ele odeia o divórcio, em Malaquias 2,16. Então, Deus agora vai separar casamentos? Ele contradiz o que já falou antes, que odeia o divórcio, a separação, a destruição de uma família? Profecia que gera medo é outro caso. Divisão e confusão, você pode suspeitar, é um falso profeta. Profecia que gera destruição nas emoções da pessoa, falso profeta. Deus não é Deus de confusão, meus irmãos. Leia 1 Coríntios 14:33. Pelos frutos se conhece a árvore, Jesus falou, em Mateus 7,16. Então o profeta, ele vive o que prega? Ele é santo? Ele é íntegro? Ou ele desaparece depois que profetiza, para não mostrar o testemunho dele? Então filtra com oração, com maturidade, com discernimento no Espírito Santo quando alguém vai profetizar para você. Ou alguém lá de cima do púlpito apontar para você. O Espírito Santo, ele te dá discernimento. A Bíblia, ela é contra os falsos profetas. Veja Jeremias 23:16-17. Olha que coisa linda. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Isso é uma forma de se discernir. Deus falando através do profeta Jeremias. E tem mais. Você se lembra de Ananias, lá em Jeremias 28? Que profetizou paz quando na verdade não tinha paz? Deus não tinha paz nenhuma com aquele povo por conta dos pecados? Era uma mentira. Sabe o que Deus fez com esse profeta? Ele morreu no mesmo ano, como castigo de Deus. Em Apocalipse 21:8, porque esses profetas são mentirosos, eles inventam profecia por dinheiro. Então, está escrito, quanto aos mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 21:8. Que os profetas estejam ouvindo isso. Os que são íntegros e os que não são. Se você, meu irmão, minha irmã, se você precisa de uma profecia, acostuma os seus olhos, a sua mente, a sua memória, o seu coração na Bíblia Sagrada, na leitura da palavra. Que quanto mais conhecimento você tem da Bíblia, você, nos momentos difíceis da vida, ou não, você aprende a discernir quando um profeta chega para te consolar, para te trazer alguma novidade. Pela Bíblia. A Bíblia é um filtro que filtra as profecias falsas, se ela é verdadeira ou não. Então, veja, no Antigo Testamento, falso profeta morria apedrejado, sabia? Era morto. Hoje, eles estão se escondendo atrás de um microfone, em cima de um púlpito, mas Deus está vendo, e o juízo vem. Você que mente em nome de Deus, eu falei agora com os profetas. Profetas, o dia do Senhor está chegando para você. Eu te convido, pela Bíblia Sagrada, ao arrependimento, profeta. Se você já foi enganado, meu irmão, minha irmã, por uma falsa profecia, volte-se para a Bíblia. Se você é um profeta
e sabe que tem falado da sua própria emoção, arrependa-se enquanto é tempo. Dá tempo. Você não está condenado. Você se autocondena com as suas falsas profecias. Agora aprenda, Deus é longânimo, mas Ele não pode ser cúmplice do seu pecado. Ainda dá tempo de você se curvar e pedir perdão ao Senhor. Mas quando a porta se fecha, vai ser tarde demais. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de voltar à palavra. Não seja guiado por vozes do seu pensamento, das suas ideias, ou até satânica que você não percebe, mas pela Bíblia. Não seja seduzido por palavras doces, igreja do Senhor, mas firme-se na verdade. Agora, ao profeta, você brinca com o santo nome do Senhor. Se arrependa antes que o fogo eterno te alcance, que o Espírito Santo abra os seus olhos, que Jesus volte a ser a sua referência, se você o buscar, que a palavra de Deus seja a sua bússola e não a emoção de terceiros. Então a base bíblica termina aqui, deixando para vocês lerem Jeremias 23, Jeremias 28, Mateus capítulo 7 e Apocalipse 21 e o versículo 8. Então aprenda a discernir toda e qualquer profecia por aquilo que está escrito na palavra de Deus. Deus em Cristo te abençoe.